Será que na Insider também tem camiseta de manga comprida e que não amassa no corpo? Será? Será que a tech t-shirt da Insider não sua e não deixa pizza? Será? Será que na Insider tem camisa polo que desamassa no corpo? Será? Será que tem cupom na Insider? Será? Tem cupom sim, cupom Arnaldo Tironi, e você pode ainda aproveitar os 10 anos de aniversário da Insider, comemoração. Porque na Insider não é sobre tempo de mercado, é sobre quem construiu isso tudo junto, entendeu, Arnaldo? Entendi. Caramba, hein, Tironi? E o brinde progressivo, tá rolando também? Será? Tá rolando sim. Compras acima de 399 você ganha um caderno Insider. Boa pra Madalena, pra Joana. Em compras acima de 599 você ganha uma necessaire Insider. Em compras acima de 899 você ganha uma garrafa térmica Insider. Bora nessa, meu filho. Insider, será? Sempre. Cá estamos, hein? Senhoras e senhores, estamos para mais um De Carona. Mande a sua pergunta na caixa de perguntas, Arnaldo, no Instagram, Arnaldo Tironi 1, e a gente vem aqui e responde. Fala, e vocês meu pegam, garotinho. dando tchau, e vocês pegam essa carona com a gente. Aliás, a gente podia fazer a gente sempre sai dessa garagem que tem o nosso grande São Paulino. Isso. Parceiro. A gente tá querendo... Vocês já Fazer viram um quadro com ele. Vocês já viram aqui Ele apareceu outro no dia. De Carona. Isso. A ideia é fazer um quadro, porque o Com cara ele. é muito bom, São Ele Paulo. tem as melhores frases do dia. Ele Exato. chega, ele tem uma frase curta. Normalmente sobre o São Paulo ou rivais. Exatamente, exatamente. Thiago Koguchi começa aqui. Como vocês resolveriam o caso Arboleda? Nossa Senhora. Reintegração com multa ou rescisão com compensação? A novidade desta quinta-feira é que o São Paulo enviou mais um comunicado para ele se apresentar. Está tentando fazer, se precaver juridicamente para os próximos passos. Esse é o que está fazendo o São Paulo nesse momento, né, Arnaldo? Tá bem enrolado essa O cara não situação. aparece. Estava encaminhada, o empresário dele, ou um dos empresários, voltou atrás. Ele não se apresentou, era esperado na quinta-feira passada para discutir detalhes, não se apresentou. O São Paulo fez, como o Tironi falou, uma nova notificação de 10 dias. É isso que você está falando. Isso se mesmo. cercando das questões jurídicas para numa eventual rescisão. Mas, cara, que coisa, né? Não precisava ser assim, né, cara? Ele tá, de fato, enterrando 10 anos de história no clube, né? Saindo de um jeito, tá saindo de um jeito tipo Daniel Alves com requintes, né? Isso, uma tristeza. Ivan Rubens, o que justifica o início espetacular de temporada de Jonathan Calleri? Voltou muito bem, né? E voltou muito bem, né? Eu acho que... Bom, cara, ele... Tem jogador que tem reação após uma lesão grave de literalmente superação. Tem jogador que se entrega e dificilmente volta a jogar do mesmo nível. Para mim... Também tem confiança, medo da volta, tal. Parece que o Calleri não tem isso, né? Não, então, eu acho que medo. exato. Lembrando que ele já tinha tentado voltar no final do ano passado, o São Paulo segurou, né? Mas de fato, eu acho que essa coisa do papel que ele passou a exercer, lembra, ele começou o ano passado como o novo capitão do time. Disse que estava com dificuldade em substituir o Rafinha nessa missão. Isso. Se lesionou logo na sequência. Aí voltou, recebeu a faixa de capitão de volta, e eu acho que inclusive nessa situação de liderança ele tem conseguido ser muito efetivo, né? Concordo. Aqui, outro jogador, do Guilherme Araújo, pergunta aqui: o que acham do Arthur até agora? Cara, ele é a principal figura do esquema do Roger, né? Enquanto ele estiver jogando bem, o Roger pode acreditar que o time vai conseguir vitórias. Eu acho que é isso. A questão é que, assim como todo mundo, daqui a pouco ele vai ter que descansar. Essa é uma situação.
o lado direito do São Paulo, ele, embora o Ferreirinha tenha feito 3 gols e tal, é muito diferente. É um lado mais completo, vamos dizer assim, né? Basta lembrar que na única vez que o Arthur foi substituído foi naquele jogo do Uruguai, né, que ele não começou jogando. Jogou o Tapia pelo lado e não conseguiu jogar. Que eu acho que também não é... Uma coisa que o Roger poderia pensar em alguns momentos para a vaga do Arthur, sobretudo em segundas etapas, era a tentativa de botar o André pelo lado, mas o Arthur, parecido com o Arthur, não há nenhum ponta, nenhum jogador de sistema, porque ele recompõe. Mas o André não recompõe. Não, nem de longe. Nem de longe. O Arthur, o jogador canhoto, que é ali pelo lado, o Arthur faz melhor porque ele é mais rápido que o Rato fazia, né? Melhor, ele faz o fundo do campo. E o que o Ferreirão fazia, né? Que também era um meia que foi jogar pela ponta, mas ele tem mais a característica de ponta sem perder a noção do cara da construção da perna esquerda. Então eu acho que ele é um... São Paulo teve o Rato por um bom tempo, depois teve o ano passado o Ferreirão. Ele faz esse papel do canhoto que joga pelo lado, também construindo. E o Alex Souza fala, do sistema tático do Roger, dá para Luciano e Cauli jogarem juntos? Por enquanto tem sido bem difícil isso. Só se o Cauli jogar pelo lado. Ou mais atrás, no desespero, como foi em Porto Alegre. E por poucos minutos, como foi contra o O'Higgins, aí o Roger teve que refazer a substituição. O Tirone quase se jogou da arquibancada. Quando o Cauli entra no lugar do Bobadilha. Isso. Com o Luciano, com o Rombo no meio de campo, aí entrou o Luan, saiu 2 minutos depois entrou o Luan. Fernando Magalhães, cadê o Fernando Geisel? Ernesto Geisel. Foi visto hoje. Foi visto hoje. Ele tá frequente, viu, cara? Ele tá frequente, exatamente. Tá frequente, domina o ponto, é um homem importante da atual sequência tricolor. Quando a gente vê o Geisel, normalmente é 3 pontos, certo? Sim. Fernando. Por que você concluiu que é Fernando? Não, porque a gente ouviu alguém chamar ele de Fernando uma vez. Eu acho que foi isso. Sério. Maurício Foganhoto. Por que vocês são tão contrários à realização de jogos do São Paulo em Campinas? Não é que eu sou contrário, é que eu acho que o fato de ser na capital, no estádio como o Canindé, é melhor. É melhor para o São Paulo, eu acho. Mas não sou contra. Eu sou contra a realização de jogos fora do Morumbi. Mas sim. Eu acho que o segundo, o que acho que a gente pondera é que a capital, ela concentra os torcedores mais habituais, isso, né? Então, exato. por exemplo, quem é de Campinas está acostumado a vir para a capital do São Paulo jogar. Exatamente. Né? E acho que... Mas a gente estava até lembrando, né? No tricolaço que a gente fez com a Gia Helena, eu recomendo, o jogo que o São Paulo fez em Campinas contra o Vasco, com o Lucas jogando muito bem, a estreia da 3ª camisa. Deu certo daquela vez, foi bom, teve um ambiente de... Mas, cara, é duro pensar que o time vai voltar a jogar como mandante o Tirone, esse segundo turno do Brasileiro, aliás, primeiro turno do Brasileirão, ele é tão ruim em termos de tabela pro São Paulo, que tem mais jogos fora do que em casa, sequências. Por exemplo, né, o São Paulo já teve sequência fora e agora vai ter a sua primeira sequência em casa, Mirassol e Bahia, e os 2 jogos vão ser no Morumbi. Depois ele já vai ter 2 visitas de novo, na sequência, Corinthians e Fluminense. Cara, não ter o Morumbi é absurdo. Rafael Biasques. Agora sem Marcos Antônio, 6 semanas fora, hein? Como fica o meio campo do time? A gente tava falando um pouco agora no G4. Bom, o time, Plano A, Danielzinho e Bobadilha. Porém, esses caras vão jogar o tempo todo. Aí eu fiquei receoso com o plano B, porque aí tem só o Luan, porque também não tem Pablo Maia. Com esse sistema só tem mais um cara. Então são 3 caras para 2 vagas, é isso? Luan, Bobadilha e Danielzinho. O Luan é muito diferente. Porque o Luan é muito diferente dos outros. Assim, né? Aí o pessoal da base,
vamos lá, né? O Roger, por enquanto, não tem utilizado, não, embora tenha colocado o Luca como titular, tô falando os meninos do meio campo, o Negruti, o Jorginho, né? O Hugo, que voltou a treinar com os caras. Ele elogiou o Moreira, né? E aí, aí eu ia chegar. No treino aberto da quinta-feira, foi possível nosso repórter Solerti, Ale Salvador, também acompanhar que o Moreira está treinando no meio, nessa função. Até porque na lateral direita existe excesso, embora nessa... excesso de polêmica, né? Fora o Lucas Ramon, o Cedric, o Mike e também o Igor Felisberto, né? Então o Moreira, que já jogou com o Rogério Ceni, e seria bem importante, porque o Moreira tem mais a característica de um volante armador mais móvel, né? Sim. Do que o Luan, por exemplo, né? Enfim, mas pode ser. Como é que ele tá agora, mas ele precisava ter melhorado do ponto de vista físico, né? Então. Márcio, o desempenho do time está ruim, mesmo com o resultado ok. Isso não preocupa vocês? É um bom debate se o desempenho está ruim ou não. Enquanto o Cruzeiro foi ruim? Não. Não foi, né? Contra o Higgins o resultado foi melhor que o desempenho, para mim. Eu acho que contra o Inter também, né? Tô falando dos jogos que o São Paulo não perdeu, né? Sim. O resultado foi melhor que o desempenho. Gente, na verdade, nessa sequência carnificina de 3 competições, até o desempenho do Palmeiras caiu. Certo? Como é que foi o desempenho do Palmeiras contra o Bahia, o jogo que ele ganhou? Foi ruim, ganhou. Contra o Júnior Barranquilla. Foi empatou. Né? Então, assim, também caiu. Talvez o desempenho do Flamengo esteja melhorando, mas o desempenho do Fluminense caiu. Sim. Né? Do Flamengo tá crescendo, né? Do Flamengo eu acho que é o contrapartida, mas dos demais, cara. É verdade. É verdade, pergunta aqui o Marcos Girardi, que o Lucas estava jogando uma pelada? Mas não era com criança, era um negócio desse, né? Vamos lá. O Lucas aceitou o convite para ser um dos embaixadores daquele camp que o Caio Ribeiro faz anualmente lá e tal. Eu acho que ele, assim, ele não estava jogando profissional. Aliás, nesse treino aberto que o Ale acompanhou, ele estava correndo em volta dos campos. Ele não pode ter contato, mas não é contato com criança, ele não pode ter contato por conta da consolidação da fratura na costela. Ele não forçou essa situação. Eu acho que ele podia ter evitado. Sim, mas... Evitado. Poderia ter evitado. Poderia, mas acho que é um exagero. Jogando com criança. Poderia ter evitado. Porque tinha outros profissionais jogando e tal. Mas enfim. E ele, em tese, continua no mesmo cronograma de recuperação. Em tese. Então, o Marcos Antônio, 6 semanas. Pro Lucas faltariam mais 3 semanas. Ele voltaria a poder ter contato, mas aí começa a pesar a sequência de lesões anteriores, a idade e tal, não sei o que lá. Ele, em tese, poderia voltar antes da Copa, o Lucas. E o Richard Vedovato pergunta: não é melhor o Dorival agora? 14 jogos é muito para correr atrás depois da Copa. Abraço, feras. Cara, eu acho que não, cara. Eu acho que o São Paulo tem que... Cara, mudar de técnico agora... Não é passar pano, vou repetir, não é passar pano, mas o Roger precisa, pelo menos, não ser vaiado antes dos jogos. Ao menos isso. Sabe? Não pode ter uma predisposição a torcer contra, a achar que ele não vai ser. Você entendeu? Eu acho que isso não dá, sabe? Espera um pouco. E Dorival, vamos ver. Se não for agora, volta depois, não sei. Mas eu acho ruim pro São Paulo, é isso que você tá falando, trocar de técnico outra vez, independente de quem seja. E no meio dessa sequência é quase suicídio. O cara entra sem poder dar um treino. Isso. Agora que o cara tá se aclimatando. Aí, de novo, isso vale para qualquer técnico. Mesmo que o Roger... É curioso aqui o nosso debate sobre o Roger. No início, o Tironi era mais avesso à ideia do que eu. Sim.
Isso não da troca, do nome do Roger para substituir o Crespo. Da troca. A troca é unanimidade. Acho que ninguém, não há um São Paulino. Nenhuma pessoa no mundo concorda com a troca. A não ser o Rui Costa e o Rafinha. Isso posto. O Tironi achou que não era uma boa opção dentro das disponíveis. Sim, o técnico não era uma boa opção. Lembrando que na época da troca, o Dorival não estava disponível. Estava disponível o Diniz. Isso. Estava disponível o Roger, tá entre poucos outros. Isso. Agora, para mim, o trabalho, não é que o trabalho até agora, mas as opções, essa coisa da mudança de sistema e do apego a esse sistema, me incomodaram mais do que a chegada dele em vez de outro nome. Perfeito. E na verdade, com essa decisão de mudança, ele também chama ainda mais responsabilidade para ele. Exato. Mas eu acho que trocar agora seria péssimo. Tá no meio da sequência. Tipo, quem vem, como, quando. Concordo. O ideal seria ele pelo menos ir até a Copa, se classificando nas duas Copas e tentando se manter o mais próximo da zona da Libertadores no Brasileiro. E não é simples. Por fim, Marcão Ferreira, por que o Tironi nunca dirige o carro? Porque o Arnaldo me dá carona. Embora eu dirija muito melhor que o Arnaldo. O Tironi tem problemas de sou ótimo direção na total. direção. Não. Na verdade, assim, esse momento, nós tínhamos uma turma na PUC, em jornalismo, que eram todos excelentes motoristas, menos o Vico. Menos o Vico. Então, assim, o Tironi, o Maurício Barros, o Flávio Faria. Todos dirigíamos bem. Muito bem. E o Vico, o Filipão e o Mombasa. Tá vendo? E o Vico era mais barbeiro. O Vico, ele dirigia olhando pra trás. Era desatento. Entendeu? Grande Vic Iazzi. É isso. Sou fã. Valeu. Nós.